Olá, muito boa noite. Estamos na terça-feira, 24 de novembro. Até encontrar com o seu SBT Brasil, você sabe como funciona as notícias mais importantes de todo o Rio de Janeiro. Você vai ver hoje. Motorista é preso transportando 40 quilos de cocaína em Piraí. 5 cidades da região dos Lagos são alvo de operação da Polícia Federal que investiga irregularidades em contratos da saúde. Festival de Irregularidades marca primeiro fim de semana de reabertura total da cidade de Arraial do Cabo. Houve aglomerações, acúmulo de lixo e carros estacionados em áreas proibidas. E ainda, as novas medidas da Prefeitura de São Gonçalo, onde mais de 90% dos leitos de CTI estão ocupados após aumento de casos de coronavírus. A notícia é agora no seu SBT Cidade. Então faz o seguinte, vem com a gente. Olha, a gente começa a edição de hoje no sul fluminense, onde um motorista foi preso com 40 quilos de cocaína. Ele foi abordado na rodovia Presidente Dutra durante uma operação. Põe no ar. Isso! Aê! A droga estava dentro deste carro. 40 quilos de cocaína pura foram encontradas na noite desta segunda-feira na Serra das Araras, em Piraí, no interior do estado. Os agentes fizeram uma operação de rotina e conseguiram abordar o veículo que vinha de São Paulo. O motorista Fernando Dizenzi, de 37 anos, foi preso. Ele contou que receberia R$5.000 para deixar a droga perto da Avenida Brasil, nas proximidades de Irajá. A polícia calcula um prejuízo de aproximadamente R$1 milhão com a apreensão da droga. E caixa de som turbinada, hein? Tudo escondido lá dentro da caixa de som. Imagina só, gente, uma quantidade de droga que trafega nessas rodovias que cortam o Rio de Janeiro. Não é brinquedo, não. E hoje teve mais uma operação contra a milícia no Rio de Janeiro. Desta vez, aí, os alvos foram paramilitares que explodiram construções irregulares na região da Gardênia Azul, na Zona Oeste. O Everton Souza conta pra gente. Esses são os prédios irregulares que, segundo a polícia, foram construídos por milicianos para aumentar a lucratividade desses grupos criminosos armados na Gardênia Azul, zona oeste do Rio. As placas de comércio imobiliário na região estão por toda parte. No meio desse ano, a prefeitura começou a demolir construções irregulares nessa região, mas foi impedida de continuar por uma liminar da justiça. A operação de hoje cumpriu 23 mandados de busca e apreensão. Casas, apartamentos e até comércios eram alvos. Tudo começou por meio dessa operação em conjunto por parte da Prefeitura no meio do ano. Por meio dessa operação, nós começamos a identificar as pessoas que estão por trás dessas construções, as pessoas que intermediaram. A liminar até não nos interessa muito, porque isso daí caberia mais à área da Prefeitura. O que interessa para nós aqui da parte da Polícia Civil é justamente os responsáveis por essas construções irregulares e a possibilidade deles estarem auxiliando a atuação da milícia e, ao mesmo tempo, lavando dinheiro dessa organização criminosa. Segundo as investigações da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, cada apartamento irregular era vendido, em média, a R$150 mil. Somando todas as unidades, o lucro da milícia, só em 2 prédios, passaria de R$3.200.000. Quando a milícia ela atua no setor imobiliário clandestino, ela faz porque isso gera uma alta lucratividade para essa organização criminosa e, ao mesmo tempo, possibilita o branqueamento dos recursos espúrios obtidos por outras práticas criminosas. Os policiais apreenderam aparelhos eletrônicos que serão usados como provas para tentar acabar com as atividades criminosas da milícia. A polícia, quando ela atua nesse segmento, nesse ramo de setor imobiliário clandestino, ela não só está visando apenas combater a atuação da milícia, ela também está atuando no sentido de preservar vidas, porque foi aquilo que eu falei, não se sabe a qualidade desse material, não há comprometimento nenhum da milícia com projetos de engenharia, projetos de arquitetura, enfim, eles aceleram ao máximo as construções sem nenhuma responsabilidade. E pessoas de boa fé, né, querendo realizar o sonho da casa própria, compram achando que estão entrando num imóvel seguro, quando na verdade aquilo ali pode vir a ser o fim dessa família. E eles vão ganhando força, né, os grupos paramilitares do Rio de Janeiro, porque assim, até cair aquele prédio
na Muzema, vocês lembram disso, né? Até famílias serem vitimadas com uma situação dessas, a coisa ficou meio que por debaixo dos panos, né? A gente sabia da existência das milícias, mas não sabia que nível essas milícias estavam dentro do Rio de Janeiro. E agora a gente já viu, né? Envolvimento aí já com empreendimentos imobiliários, são áreas e mais áreas dominadas por esses grupos paramilitares e a coisa agora parece ter perdido o controle já. Eu vou para o intervalo. Em qual cidade? Nova Friburgo, região serrana do Rio de Janeiro. É a nossa primeira parada, é por lá. Vamos tomar aquele ar fresco da serra. Já já a gente segue. Muito bem, a gente segue por aqui. Vamos falar das eleições municipais. Põe no ar a vinheta. Hoje entrevistaríamos o candidato à Prefeitura de Campos dos Goytacazes, Vladimir Garotinho, do PSD, como fizemos ontem com o candidato Caio Viana, do PDT. Mas a assessoria de Vladimir nos informou que ele ficou afônico, ou seja, sem voz, após pegar chuva durante uma carreata realizada ontem pelas ruas da cidade, né? O que o impossibilitou de participar aqui da nossa entrevista. A gente agradece aí o retorno da assessoria e deseja melhoras ao candidato Vladimir. Agora, o Tribunal Regional Eleitoral rejeitou aí por unanimidade os embargos de declaração de Antônio Francisco Neto, do DEM, eleito em primeiro turno prefeito de Volta Redonda, no sul do estado. A candidatura dele foi impugnada 2 dias antes das eleições, com base na reprovação das contas de 2011 e 2013, votada pela Câmara de Vereadores da cidade em 2017. Neto afirmou que vai recorrer da decisão no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Quem também teve aí o indeferimento no Tribunal Regional Eleitoral foi o candidato à Prefeitura de Petrópolis, Rubens Bontempo, do PSB. Pois é, a impugnação dele foi proposta pelo Ministério Público Eleitoral e se baseou numa condenação transitada em julgado por improbidade administrativa, que deixou Rubens Bontempo com os direitos políticos suspensos. O candidato já anunciou que pretende recorrer dessa decisão. E agora a gente fala de uma operação da Polícia Federal contra o furto de encomendas dos Correios, é isso mesmo. De acordo com as investigações, pelo menos 12 pessoas faziam parte do esquema, inclusive funcionários da empresa. O prejuízo com o desvio das mercadorias pode chegar a R$1 milhão. Caio Alex, conta aí. No centro de distribuição dos Correios, em Benfica, os policiais fizeram buscas e revistaram carros estacionados. Os mandados também foram cumpridos na rua Catanduvas, em Coelho Neto e em outros bairros da Zona Norte. Segundo a Polícia Federal, as investigações começaram em janeiro de 2019 e tiveram apoio dos Correios. Os agentes descobriram que funcionários do centro de distribuição, que fica em Benfica, selecionavam os equipamentos mais caros, como celulares e eletrônicos, e faziam o desvio de tudo isso para colocar para o restante da quadrilha poder vender. A Polícia Federal informou que eles conseguiram desviar algo em torno de R$1 milhão. Nós só conseguimos rastrear com toda certeza aquele material que eles desviaram em que eles foram receber diretamente nas agências ou que tinham o endereço das pessoas conhecidas dentro do esquema. Então, a coisa é bem maior. Os criminosos substituíam as etiquetas verdadeiras com os dados das entregas e colocavam outras falsas. Assim, os produtos eram direcionados para os membros da organização criminosa. Quando a gente levanta a etiqueta, vê que a original está por baixo, né? A original está por baixo. Eles começaram a fazer etiquetas falsas com números de rastreio dos Correios já utilizados, né, por meio de compras na internet, e eles colocavam essas etiquetas nas encomendas dentro do centro de distribuição dos Correios por meio de funcionários que lá trabalhavam. Inclusive, até mesmo eles mesmos dos Correios recebiam nas suas residências essas encomendas desviadas. Então, essas mercadorias com os números verdadeiros desapareciam, sem se saber como, e na realidade elas estavam sendo enviadas de forma normal por um carteiro que nada sabia do esquema,
só que seguia o que estava escrito na etiqueta. Esses bandidos mantinham um grupo de WhatsApp intitulado Empresas e Negócios. Ali, eles tramavam as fraudes e as vendas dos artigos desviados. Os agentes já conseguiram apreender objetos que foram roubados e os celulares dos integrantes da organização criminosa. Os investigados vão responder pelos crimes de organização criminosa e peculato. Quer dizer, o cara, ao invés de ter o trabalho de cercar o caminhão, como acontece geralmente no Rio de Janeiro, né, para poder roubar a mercadoria, o bandido ele simplesmente já tem contato, cria uma quadrilha interna dentro dos Correios, com os próprios funcionários dos Correios, alguns, né, não são todos, né, meu Deus do céu, vamos aí defender, porque a maioria é formada de gente honesta, mas aí tem aqueles poucos ali que montam esse esquema e colocam uma etiqueta, meu amigo. O bandido recebe a mercadoria em casa, não precisa nem ter trabalho de assaltar pelas mãos do carteiro, que não tem culpa de nada, né? Porque o carteiro ele só está lá cumprindo regra, quer dizer, manda a mercadoria com aquele endereço, o carteiro vai lá e entrega. Olha que situação, gente, eu vou te contar, não tem mais limite para esse tipo de pilantragem no Rio de Janeiro. Com mais de 90% dos leitos de CTI ocupados, a Prefeitura de São Gonçalo publicou novas medidas para prevenir o aumento do novo coronavírus lá pela cidade. A reportagem é da Branca Andrade. Põe no ar. O município de São Gonçalo chegou a ficar sem registrar nenhuma morte de Covid nas últimas 2 semanas. Mais de 5 dias para cá, o número de casos aumentou consideravelmente e gerou uma taxa de ocupação de leitos hospitalares de 100% em algumas unidades de saúde na última sexta-feira. Com a mudança de cenário, as restrições voltaram, mas pelo visto elas estão só no decreto, porque as ruas continuam assim. Eu tenho conta para pagar, eu não tenho renda, R$300 não dá para sobreviver, entendeu? Então nós temos que trabalhar, se proteger, usar o álcool, usar máscara e trabalhar. Mas a verdade é que não é só trabalhador que está nas ruas. São Gonçalo, infelizmente, é festa atrás de festa. Ninguém está respeitando. O resultado de andar desprotegido por aí se converteu em uma taxa de 90% de ocupação de leitos hoje. No momento, nós temos mais de 21 mil pacientes positivos para a Covid. Estamos fazendo testagem em massa e, com isso, tende a aumentar o número de casos positivos. Com tanta gente internada, neste hospital está sendo construída uma rampa de acesso para a abertura de 60 novos leitos. Para evitar que todos sejam ocupados, a Prefeitura de São Gonçalo publicou um novo decreto. As medidas são ainda mais intensas que em março deste ano. Alguns locais realmente vão ser fechados, principalmente locais como lazer, turismo, cinema, teatro, locais onde acumulam-se muitas pessoas, então a gente quer evitar isso. E os essenciais, supermercados, farmácias, com uma certa restrição. Os números dizem por si e a gente precisa definitivamente refletir que tipo de sociedade nós estamos nos tornando e por que, né, nós ainda insistimos num comportamento tão egoísta diante de tantas mortes. É isso aí, tá vendo só o que dá aí? A reabertura total, a população achando que está tudo liberado, é festinha daqui, festinha dali, trabalhar todo mundo precisa, mas o que a gente vê aí não é aglomeração só por trabalho não, meu amigo. O que a gente vê é gente à toa caminhando na rua, indo para os espaços aí, se aglomerando, para poder fazer o vírus proliferar, né? A mania do brasileiro de não ligar para regra nenhuma. A pandemia está aí, tá? Acorda, o vírus não foi embora. Então o risco de contágio é o mesmo do início da pandemia, tá bom? Agora, quem? Mais um intervalo? Não, tem você aqui no SBT Cidade, antes do intervalo, claro, você é o nosso repórter cidadão. Vamos ver qual é a bronca de hoje, que vem da cidade de Cabo Frio. É isso aí, bairro Monte Alegre, vai vendo aí só, gente. Essa é a situação, péssimas condições das vias, que ficam aí sempre com esses bolsões d'água sempre que chove. O morador falou aí nesse vídeo, vamos ouvir qual é a queixa dele. Põe no ar. Monte Alegre 2, gente, é 6 quilômetros de Cabo Frio. Do centro, das praias lindas, maravilhosas. Isso aqui, gente, é uma rua. Por incrível que pareça, isso aqui não é um lago, isso aqui é rua. Isso aqui é rua. Ali no meio tem mais ou menos uns quase 70 centímetros de fundura. Então como é que passa? Não dá para passar carro aqui, não dá para passar moto, não dá para passar bicicleta, não dá para passar a pé. Entendeu? Sabe o que é isso aqui? Falta de manilhamento. Mas se você for lá na prefeitura, se você for pesquisar essa rua, tá dizendo que tá manilhada.
tá asfaltada. Mas como? Cadê? Olha, que situação, né? Alô, Prefeitura de Cabo Frio, agora então nem sei se vão fazer alguma coisa, né? Porque o índice de rejeição do prefeito foi vergonhoso, né? O negócio, 1%, né, dos votos que teve o prefeito atual e da cidade já demonstra, né, a felicidade que o cabofriense tem de tê-lo como prefeito. E aí as ruas desse jeito, alagadas, né? Esperamos que a prefeitura faça alguma coisa, né? Porque ainda está no governo, então tem responsabilidade aí de ir lá e cuidar da população. Que o que não pode deixar são as pessoas isoladas aí com esses bolsões d'água. Que pouca vergonha, hein? Meu Deus do céu. A gente faz uma parada agora no nosso Caribe brasileiro, vai vendo aí, gente. 5 baleias orcas, olha que lindo espetáculo, pelo menos 5 delas foram vistas aí no litoral de Arraial do Cabo. Que coisa linda, hein? Voltamos daqui a pouquinho. A gente volta do intervalo com essa informação muito importante, gente. O curso de Engenharia de Software da Universidade de Vassouras comemora mais uma vitória, o reconhecimento da Sociedade Brasileira de Computação para o projeto Eu Cidadão Digital. Os cursos oferecidos já capacitaram mais de 100 pessoas inserindo a comunidade no mundo da tecnologia. Veja só. Esse reconhecimento da Sociedade Brasileira de Computação, recebido, né, pelo projeto Eu Cidadão Digital da Universidade de Vassouras, é super importante para a gente, porque a Sociedade Brasileira de Computação, ela geralmente reconhece projetos de caráter inovador, cunho social e educativo. Então isso mostra, né, que a gente está no caminho certo, como universidade, como instituição, como curso. Esse projeto foi criado numa ação entre alunos e professores em prol da comunidade, em volta da universidade, para a gente fazer uma ação social de modo a ajudar pessoas carentes, pessoas de idade, a terem uma liberdade maior, tirar uma certa limitação que faz com que elas acreditem que elas não conseguem se atualizar. Por isso o nome do Eu Cidadão Digital, é para trazer a cidadania digital de volta para as pessoas. Nós, alunos de Engenharia de Software, iniciamos esse projeto em 2019 e para mim é extremamente gratificante porque me trouxe o outro lado da moeda. Eu agora me vejo como um professor também, então absorvo mais, eu entendo todo o trabalho que os meus professores têm de me ensinar, então transformou minha vida completamente durante esse período de projeto. A Universidade de Vassouras assume a sua responsabilidade perante a comunidade através do projeto Eu Cidadão Digital para resgatar a dignidade dessas pessoas, as quais não estão inseridas dentro do contexto da inclusão digital. A divulgação é feita através do site, mídias sociais, né, redes sociais da Pró-Reitoria de Extensão, e as inscrições são feitas na Pró-Reitoria de Extensão e a pessoa também tem a opção de fazer a inscrição online. Muito bem, tá legal. E agora o quê? Outras notícias pelo estado. Vamos ao nosso giro. Põe no ar. Cinco cidades da região dos Lagos foram alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga irregularidades em contratos da saúde. 10 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços ligados às prefeituras de Armação dos Búzios, Araruama, São Pedro da Aldeia, Saquarema e Guaba Grande. O Ministério Público Federal e a Controladoria Geral da União apuraram que o esquema movimentou cerca de 30 milhões de reais. As investigações partiram após o MPF apurar fraudes na aplicação de recursos do Fundo Municipal de Saúde nos municípios de Carapebus e Campos dos Goitacazes. Pelo menos 40 das 70 casas que haviam sido interditadas no bairro Jardim Califórnia, em Nova Friburgo, foram liberadas pela Defesa Civil. A medida se baseou num novo mapeamento feito pelo órgão e por uma equipe do Departamento de Recursos Minerais do Estado, que delimitou a área de risco. Outras 30 residências ainda seguem interditadas. O local foi atingido por uma barreira durante as chuvas da semana passada. O terminal de passeios de barco de Arraial do Cabo registrou muita aglomeração no primeiro fim de semana após o acesso à cidade ser liberado para todos. As barreiras sanitárias, que permitiam apenas a entrada de moradores e turistas que comprovassem hospedagem, foram retiradas na semana passada. A região da Praia do Pontal do Atalaia também ficou lotada. Em um dos acessos, o trânsito chegou a ficar interrompido por causa de veículos estacionados em locais proibidos. Não havia fiscalização. Em vários pontos, o lixo recolhido ficou acumulado.
Segundo a Prefeitura, a reabertura total do município levou em consideração o índice de contaminação pelo coronavírus, que, segundo o governo municipal, é o mais baixo da região. Nesta segunda-feira, a Câmara de Vereadores de Arraial aprovou um projeto de lei para a volta das barreiras sanitárias. Um ofício será enviado à Prefeitura para que a medida seja atendida. Um filhote de lobo-guará foi devolvido à natureza em Miracema. O animal ferido havia sido resgatado pela Defesa Civil após ter sido atacado por cachorros em uma fazenda da região. Tem o nosso giro de notícias. Vamos para cá nessa aqui hoje para dar o giro de abraços. Olha aí, tem a Rebeca e o Arthur do bairro Solares, em Nova Friburgo. Tem a Terezinha Almeida de Rio das Ostras, aonde também está ligado com a gente o Marcelo. Lá em Três Rios, também tem o Marcelo Granadeiro. E também a Leia Teixeira, que mora no bairro Vila Isabel. Tem Andréia, do bairro Morém, em Petrópolis. Obrigado pelo carinho. Gente, vem aí o SBT Brasil. Voltamos amanhã, se Deus quiser. Tchau, até lá.